Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, terça-feira da 11ª semana do tempo comum. Hoje, as primeiras leituras trazem para nós 2 Coríntios, do capítulo 8, versículo de 1 a 8. Vamos às leituras. Queremos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, entre as múltiplas tribulações que as provaram, a alegria delas transborda, e sua profunda pobreza expandiu-se entre elas, em tesouros de generosidade, pois segundo seus recursos eu o atesto, e além de seus recursos, espontaneamente pediram-nos com muita insistência o favor de participar deste serviço em favor dos irmãos, ultrapassando mesmo nossas expectativas. Eles se ofereceram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Por isso pedimos a Tito que levasse a bom termo entre vós esta obra generosa, já que ele a havia começado. E como sois ricos em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, em toda espécie de solicitude e no amor que vos ensinamos, sede ricos também nesse gesto de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, quando apenas pela solicitude dos outros provar a sinceridade de vosso amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, nesse capítulo, Paulo começa de uma maneira solícita, convidando os cristãos em Corinto, em toda a província romana de Acaia, a participar de uma coleta de doações para os cristãos pobres na Judéia, sobretudo em Jerusalém. O apóstolo Paulo ele vinha juntando essa coleta entre as igrejas de gentios que estabelecera desde o encontro com Tiago, Pedro e João em Jerusalém. Eles concordaram que Paulo levasse esforços missionários aos gentios, recomendando-lhes apenas que nos lembrássemos dos pobres entre os judeus cristãos, o mesmo que Paulo também procurou executar com cuidado em Gálatas 2:10. E essa coleta foi um poderoso símbolo de unidade dos ramos judeus e gentios de uma única fé. São Paulo enfatiza que a fé produz a graça que é importante. Ele dá o exemplo dos cristãos da Macedônia, cuja generosidade em meio à pobreza flui de fato de que se deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Esse amor tem sentido como resposta à graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre por vosso amor, a fim de que vós fosseis ricos. É o versículo 9 dessa leitura, depois dessa leitura. E Paulo lhe exorta os coríntios a acolherem Tito e outros que trabalham com ele para levarem a coleta para Jerusalém. Ele aconselha que não houvesse obrigação nas doações. E, como tudo mais na vida cristã, Paulo disse que a oferenda servida para dar glória a Deus pela submissão de vós, que vós mostrais ao Evangelho de Cristo e pela sinceridade de vossa comunicação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é um exemplo de generosidade para com os irmãos, mesmo distantes, se unirem para ajudar um ao outro, mesmo não conhecendo, mesmo
quilômetros de distância, porque a igreja de Macedônia é na Ásia, é de Jerusalém, fica na África. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo é enfático, porque Cristo nos diz de que adianta a gente ajudar só aqueles que não nos conhecem, ou amar só aqueles que nos conhecem. E que esforço teria? É o evangelho de hoje. Possamos refletir essas palavras, para que nós possamos sim ajudar a nos colocar como verdadeiros irmãos e ajudar nesse tempo de pandemia a igreja que nos acolhe. Claro que a evangelização é fundamental, mas tem muitos irmãos nossos distantes que pedem ajuda também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje. Se você quiser compartilhar, comentar, ou mesmo dar o seu like, para que nós possamos alcançar mais pessoas na nossa evangelização. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.